Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu podcast. Meu nome é Samuel Leite e nesse episódio especial eu vou entrevistar Magno Dornelles. Ele teve 280 alunos novos em 2 anos. Eu acredito que é uma das histórias mais longas que eu consegui acompanhar de todos os alunos, clientes, parceiros que eu tive. E como eu escrevi no e-mail, eu aprendo muito com você e não aprendo só com o que você me fala, porque apesar de tudo a gente ainda conversa pouco, mas eu aprendo com o que você faz. Eu acredito que você é uma das pessoas mais disciplinadas ou fiéis ao método e continua. E quando eu penso que você já abandonou tudo, você fala, não, cara, eu só repito. Então eu queria saber mais disso. A gente vai contar a história puxando lá de 2018, afinal de contas. Lá que começou tudo, né? E para quem não te conhece, se apresenta, fala aí como que você me encontrou também nesse mundo da internet. Porque a gente está 2.000 quilômetros de distância. Eu queria saber como foi essa busca aí. Caraca, primeiro, Samuel, agradecer demais pelo convite. Para mim é uma honra sempre falar com você. Então, eu tô aqui no interior de Rondônia, né? A quinta maior cidade do estado, Jaru. Então, começou em 2018, eu conheci o CrossFit, e aí, por vídeo de internet, comecei a procurar, né? YouTube e tudo mais. E aí te encontrei, né? Mas Na época tem um detalhe, né? Você não era de educação física, já era? Não, então beleza. Mais ainda, eu Você sou não... funcionário público, eu sou oficial de justiça, sou formado em direito também. Então eu me apaixonei, sempre gostei muito de educação física, sempre treinei e tal. E era da musculação, e aí encontrei o CrossFit, descobri, aí comecei a buscar, né? Querer saber mais. E aqui na minha cidade não tinha até então. E aí eu, né, te achei pelo YouTube da vida. E na época você fazia um curso de movimentos, né? E Eu é muito louco. dava um apoio para os coaches, né? Para quem era treinador, eu achava que era isso que eles queriam. E, bom, depois eu percebi que eles estavam precisando mais aprender como ter aluno do que como ensinar. Não que uma coisa isole a outra, mas acho que foi muito bom você ter me conhecido por esses movimentos aí. E eu fui praticamente se movimentando junto com você, porque eu aprendi a questão dos movimentos e tal, aquela teoria geral, e aí eu fui querendo ter vontade, né? Pô, tem que ter um negócio, não tem aqui em casa, no meu estado não tem, na minha cidade, desculpa, eu preciso ter que fazer vou ter que montar um, e você foi também se transformando nisso, né? E, enfim, Foi uma então, caminhada. Mas ali, 2018, eu lembro com toda clareza que mais de 3 meses, 4 meses, talvez 6 meses antes de vocês abrirem. E eu tava vindo para cá, pensei no seguinte, cara, faz exatamente 2 anos, né? E eu nem entrei no Instagram do Box para confirmar nada. Vocês acabaram de fazer 2 anos ou vão completar 2 anos agora? Quanto tempo tem? e semana passada a gente fez 2 anos, né? Fez Na 2 verdade, anos. essa semana. Na verdade, essa semana. A gente fez a festa semana passada, mas os 2 anos foi agora. O que vocês marcam? Dia 7 de dezembro? Que dia que vocês marcam? Não, foi dia 31, né, a festa de inauguração, mas a abertura foi dia 2 Dia de 2 de dezembro. dezembro. Maravilha. Então vamos lá. Só para a gente validar aqui. Você me falou que hoje você tem 280 alunos. E a gente começou esse projeto do zero. Só que a gente não começou no dia 2 de dezembro. A gente começou bem atrás. É o que eu estava falando. Cara, eu lembro de muitos meses antes. Eu tirava alguns períodos do dia para responder todo mundo. E você é uma das pessoas que eu mandava os áudios mais longos. Porque você ouvia e você aplicava. Conta pra mim, como que foi essa preparação? Porque tem muita gente aqui que se questiona sobre nunca abriu uma academia e quer começar agora, ou já tem uma e quer abrir a segunda, mas quer fazer as coisas um pouquinho mais organizadas. O que você acha que fez diferença para você abrir e como foi a abertura? Então, eu tenho que falar que eu tenho 2 sócios também, né? Os 2 Rafaéis, né? O Carioca e o Rafael. E assim, a gente 6 meses antes, a gente já começou, conversando com você também, já começou a comprar as coisas, né? E Certo. já fazendo todo aquele roteiro de pré-abertura, né, dando aulas na praça pra galera, de graça, só convidando. E a gente foi, né, foi esquentando essa galera até pro dia da inauguração, que foi dia 30 de novembro, na verdade. Já existia Então, antes de existir, né? é Já isso, estava funcionando. justamente. Eu acho que esse foi o grande diferencial nosso, né? A gente fez toda
esse movimento aí antes de abrir o box. E aí já estava todo mundo sabendo, aquele burburinho na cidade, e aconteceu o que aconteceu aí na primeira semana. E vamos lá, uma das coisas, bom, o que aconteceu na primeira semana? Vai, já fala aí. O que aconteceu na primeira semana, 10 dias? Como que foi? Como que vocês estavam esperando e como foi? O que aconteceu de interessante aí que você pode compartilhar? Então, a gente abriu, né, box de CrossFit, tem um ticket mais alto, né, de valor, pelo menos em relação aqui à minha cidade, né? Minha cidade era o dobro, né, da mensalidade que a gente ia cobrar, era o dobro. Então, aquele negócio de aquela insegurança, né? Pô, será que a galera vai aceitar pagar o preço, né? A gente fica com muito esses medos assim, né? E como a gente esquentou bem feito, né? Graças ao método, é, na primeira semana, acho que foi no oitavo dia, a gente bateu 100 alunos. A gente estava limpando as coisas no box e gente lá fazendo a inscrição. Cara, era uma coisa surreal, assim. É um negócio que acho que vai ficar para a história da vida de quem viveu aquilo, assim, porque a gente lavando o box lá para fazer a inauguração e gente chegando para pagar e a gente, espera um pouquinho, deixa eu só varrer Tá. aqui e aquela loucura. E por que você acha que aconteceu isso? Hoje eu sei que você entende mais de marketing do que naquela época. Então, analisando hoje, por que você acha que as pessoas tinham tanto interesse assim em se matricular na pré-abertura? O que você acha que você fez que deu muito certo, que você pode compartilhar? Ah, a gente fez uma divulgação muito forte no Instagram, né? Isso foi muito forte, assim. Isso aí foi muito forte mesmo, explicando o movimento, falando o que que é o CrossFit, né? O que acontece dentro de um box. Então, pô, sem dúvida, o Instagram foi, Então, vamos nossa, lá. foi. Há 2 anos atrás, você abriu, em 8 dias teve 100 alunos e você fala que a primeira coisa que você fez foi a divulgação. E, cara, não sei se Sim. é por coincidência, mas naquela época eu não usava esse termo, né? Ah, vamos divulgar para depois convidar. Hoje eu não sei quanto você acompanha as lives, mas eu falo, ó, divulgar, convidar, matricular. Eu meio que sistematizei isso aí. E há 2 anos atrás a gente já fazia isso, cara. Como que foi o convite? Como foi? Você divulgou, muita gente ficou sabendo, e aí você convidou para uma pré-matrícula, o que você fez na... Cara, abre o jogo aí, tem gente querendo abrir e ter 100 alunos em 8 dias também. Conta como que foi. Como que você fez o convite para as pessoas irem lá e se matricular? Beleza. A gente pegou, fez uma divulgação de 7 dias de aulas gratuitas, né? E aí, depois dessas 7, ia começar a contar o contrato. Porém, a gente fez um valor bem especial, assim, né? A gente usou o nosso melhor preço, né? Por exemplo, na época, era o plano semestral, a gente usou o preço do plano semestral como mensalidade. Então, Tá. ao invés da pessoa pegar lá passar o cartão em 6 vezes, né, do valor, ela pagava só uma vez lá e tinha essa experiência, né, por um preço mais reduzido. Até porque a pessoa não sabe se ela vai gostar, né? Facilitar essa experiência é Exatamente. importante. E, ó, muita gente acha que, por exemplo, quando você começou a falar, eu tenho certeza que alguém que está assistindo pensa, ah, ele deu desconto. E olha que louco, não é dar desconto, é pegar um preço que você colocou na sua tabela. Estrategicamente, é um preço bom para o seu negócio, não é um preço que vai te prejudicar, e fazendo uma condição diferente. Ou seja, olha, esse preço, oficialmente, a condição dele é 6 meses, você cai nesse preço. Qual que é a condição especial? Você vai pagar esse mesmo preço por um mês. E eu acho que isso, Uhum. muita gente não pensa dessa forma e acha que a gente, para matricular tantos alunos, precisa dar muito desconto, e não é, né? Exige uma preparação. Vamos lá. Magno, como que foi, cara? Que os meninos falaram? Você era o cabeça de tudo, né? Pelo menos assim, eu conversava só com você. E você tinha que, de alguma maneira, influenciar ou convencer seus sócios, né, cara? Eu acho que muita gente tem sócio e sabe o quanto é difícil, às vezes, uma conversa dessa. Por que fazer isso e não aquilo? Pô, a gente precisa parar de dar atenção aqui, pôr atenção aqui, porque eu confio que isso aqui vai dar resultado. Como foi isso? O que eles falaram? Eles aceitaram de primeira tudo? Questionaram? Como foi? Samuel, você é muito sincero. Ó, muito sincero mesmo. Foi assim, diz com minha sinceridade, mas no começo foi pesado. Porque eu tinha que provar no papel que ia dar certo. Por exemplo, os valores da mensalidade, né? Tinha Uhum. que provar lá no papel. Beleza.
Provei. E os dois são professores de educação física, né? Os dois são professores de educação física. Imagina E aí eu tinha que provar no papel, falar, ó, mostrar mesmo, preto no branco, fazer continha na frente deles. Chegou um certo tempo, assim, nos 3 primeiros meses, depois, que aí, desculpa, mas eu vou ter que falar isso. Eu falava assim, ó, Samuel falou, bicho. Então, aí já estava aceito, entendeu? Estava aceito já o sistema, mas foi assim que aconteceu. Mas no começo não foi fácil, não. Você tem que provar e mostrar, entendeu? É complicado. Eu ouvi uma frase esse final de semana que é o seguinte: quando você depende de outras pessoas, e nada de errado em ter parcerias, né? Acho que é super importante, mas não adianta você só pedir a confiança, né? Você tem que falar, eu confio nisso e eu só quero o apoio, né? Então, ó, tá aqui, cara, me apoia e de alguma maneira eu acho que isso vai ajudar muita gente a falar, ó, o que eu tô vendo, talvez você não esteja vendo, deixa eu fazer isso aqui e se der errado, a responsabilidade é minha, porque afinal de contas, essa é a verdade, né? Se desse tudo errado, ia cair em cima do Magno e do Samuel, de alguma forma ia cair em cima do Samuel também, mesmo que a 2.000 quilômetros de distância. Cara, eu sei como essa história acaba, vocês vieram a São Paulo, a gente fez uma imersão aqui, conheci os Rafaéis, conheci você, aquele dia foi memorável, setembro de 2019, mas ó, vamos voltar na linha do tempo e pensar na box. Quando você começou, 100 alunos em 8 dias, 10 dias, como que foi esse crescimento? Como que entrou o próximo ano, né, que já foi ali dezembro para o ano seguinte, foi 2019? O que você fez que você acredita nesse 2019 ainda, sem falar de 2020? O que você fez em 2019 que você acredita que tornou o boxe algo sólido, algo assim, saudável, com certo sucesso? Vocês estavam até pensando em abrir uma segunda unidade, que eu sei. O que você fez durante 2019 que você pode deixar de aprendizado, assim, o primeiro ano? Ah, sim. Cuidar das pessoas, assim. Não tem. Não tem, até hoje é assim, então, nosso diferencial é esse, é cuidar das pessoas, é perguntar, olhar no olho, perguntar como que elas estão, enfim, acho que esse foi o diferencial total, assim. O principal é cuidar das pessoas de verdade, assim, não com interesse, sabe? Tipo, vou ali conversar com ela porque, sabe? Para Mas renovar é o de plano. verdade mesmo. Eu vou ali conversar com Para ela não porque o cancelar, plano para, tá enfim, vencendo, né? né? E assim, sempre tá conversando, a gente tem um método nosso aqui que a gente distribui os alunos entre os coaches, e cada um sempre está em contato com o seu. Então a gente está sempre esse contato. Eu acho que é isso, Samuel, de verdade, assim, é o que você ensinou lá, é essa preocupação com as pessoas, isso aí é o diferencial. E outra, assim, a gente não pensa sempre fora da caixinha, a gente não fica sempre, por exemplo, os aulões, a gente faz muito aulão externo, sabe? Uhum. Em locais diferentes, eu acho que isso também é uma coisa legal, que a galera gosta de sair da rotina, né? Então, eu acredito que isso também é um diferencial que as próprias pessoas falam isso. Cara, no começo, com 10 dias, 8 dias, você ter 100 alunos, é assim, você tem 100 clientes, né? Beleza, as pessoas foram lá e pagaram. Mas em um ano, eu sei que você construiu uma comunidade. Eu sei porque a gente conversou, mas eu sei porque eu acompanhei muito disso. Quantos alunos vocês bateram no primeiro ano, Magno? Primeiro ano, eu acho que a gente chegou em 180, quase 200. Quase 200. Isso, então, de dezembro a dezembro, quase 200. No meu registro aqui, eu tinha que vocês tinham passado para 250, mas acho que isso foi começo desse ano, né? Vocês tiveram Foi uma começo desse ano. crescente. Cara, Aham. e aí, assim, você se considera hoje responsável por uma comunidade, tenho certeza disso. Você chegou a formar em educação física já, né? Você Sou foi formado, estudar? sou formado. Show. Uhum. E aí, eu sei que ficam essas dificuldades em saber qual o papel de cada sócio, são 3 sócios. Antes da gente falar de 2020, pô, foi um ano de muito aprendizado, muitos questionamentos. E eu sempre te vi sorrindo, cara. Acho que você, de todas as pessoas que eu conversei, você foi a pessoa que encarou com mais, não sei se positivismo, mas o otimismo, né? Um cara que estava mais, pô, tô bem com isso, tô entendendo tudo, vamos para frente, vamos pensar no que há de bom. E como que seus sócios e você distribui as tarefas dentro de uma academia? Porque, assim, falar com uma academia de 2.000 alunos é diferente de falar com uma academia de 200. E
E eu sei que você já questionou muito isso. Como ficaram as responsabilidades? Só para a gente entender um pouco da configuração de uma academia que eu considero muito saudável. Então, no começo, assim, como você falou, 100 alunos é muita gente para você tomar conta, né? Então, você está abrindo um box, muita gente, enfim, cuidando das pessoas, aquela loucura. A gente fazia cada um pouquinho cada coisa, né? Chegou um certo momento que a gente teve que dividir, assim, que começou, né? Um meteu o dedo no outro e, enfim, não tava legal. E aí a gente dividiu, né? Dividiu em marketing, né? Marketing vendas, o outro de manutenção, que a gente chama, né? Infraestrutura, né? Manutenção, Tudo. Uhum. infraestrutura, e o outro financeiro, né? E aí eu fiquei com marketing e vendas, Rafael ficou com infraestrutura e planilha de treino, e o Carioca ficou com financeiro. E a gente dividiu isso, e aí, pô, dá super certo isso. Nossa, quem tem essa oportunidade, façam isso, senta, vê o que que é melhor para cada um também, né? Porque não adianta você apontar, hein, você vai fazer isso, vê o que que é melhor para cada um e vai dar super certo. E você, por natureza, abraçou o marketing e vendas, né? É. Como foi 2020? O que você esperava de 2020? Como que aconteceu ali mês de março, abril? Eu lembro que o Carioca começou a aparecer nas reuniões, porque ele cuida do financeiro, né? A gente fez plano de contingência e tudo mais. É. Mas dá uma visão assim. Você esperava ter 280 alunos em 2020? Nunca, nunca, nunca. Então me conta, como foi de janeiro a dezembro, como foi essa montanha-russa? Então, janeiro, né, a gente falou, mais uma vez, minha sinceridade aqui. A gente falou, pô, esse é o ano de ganhar dinheiro, cara. Putz, já pagamos as coisas, tá tudo É. tranquilo, tá lindo. Esse é o ano de ganhar dinheiro e aquela. Já pensando na filial, como você falou também. Não, filial, numa outra unidade, em outra Uhum. cidade, enfim. Chegou o coronavírus, pum, né? E aí a gente teve que assumir muita coisa. E, e assim, eu tive que ser, assim, eles sabem disso, que eu tive que ser o cara que não podia cair, assim. Eu não podia cair, assim. Eu percebi que se eu caísse, eles caíam também. Porque Uhum. foi um baixo astral violento, assim. Nossa, até me arrepio de É. falar. Eu lembro, Foi muito cara. pesado. Foi. Foi muito pesado pra gente. Então a gente, pô, eu falei, cara, eu vou ter que, vai doer, mas eu vou ter que ser o cara que fica aqui em pé. E várias reuniões você sempre falou isso, tinha uma frase que você falou, que pode o mundo cair, mas tem que ficar em pé e vamos lá, e é isso que eu fiz. Enfim, a gente bateu 70 alunos, olha para você ver, a gente bateu 70 alunos na pandemia. Dando aula É. online, aquela adaptação toda, né? Sim. A gente chegou a bater 70 alunos, caiu assim. E aí, quando voltou muito forte, né? Voltou muito forte. E aí a gente, né, só replicou o que a gente fazia um ano atrás. E tá no que tá hoje, né? Esse bom problema que a gente tem, porque ter muito aluno também é uma arte de administrar um monte de problema, mas é bom demais. É. Eu nem vou chamar de problema, mas eu vou falar que dá trabalho, né, cara? Quando você não tem Dá aluno, trabalho, dá dá um trabalho trabalho. enorme. Ó, eu não sei se você passou por isso, tá, Magno? Mas quando você não tem aluno, dá um trabalho você ter que negociar aluguel. Dá um trabalho você ter que pedir para atrasar uma parcela. Dá um trabalho você. Putz, isso eu nunca fiz, mas já passei perto. Tipo, ter que negociar com o funcionário. Tipo, cara, não vou conseguir pagar seu salário inteiro agora, vamos dividir. Isso dá um trabalho. Eu acredito que, pô, tem gente que nem dorme pensando nesse trabalho, nesses problemas. É E ter muito verdade. aluno também, né? Pô, sempre vai dar trabalho. Eu prefiro o trabalho de ter muito aluno. Eu acho que é um trabalho Ou que sempre. a gente pelo menos dorme um pouco melhor. Ó, eu tenho duas coisas para te perguntar antes de responder as perguntas da galera. Pessoal, quem está acompanhando, pega isso, né? Pô, foram no começo, 10 dias, 100 alunos, primeiro ano, quase 200 alunos, depois 2020, uma montanha-russa. Mas eu tenho duas coisas que eu queria perguntar para você numa boa e você responde como quiser. Primeiro, tem uma coisa que você faz desde antes que demorou muito para eu convencer os profissionais ou os empresários no fitness, aí, donos de academia, de boxe, personagens, a fazerem, que se chama tráfego pago. E você, cara, lá atrás você já fazia, eu acho que foi também difícil você convencer os meninos a, pô, vou colocar dinheiro aqui no Facebook, no Instagram e vamos fazer isso funcionar, né? Vamos fazer essa estratégia funcionar. Minha pergunta para você é,
como que foi para você essa curva de aprendizado fazendo tráfego? Você começou a colocar dinheiro lá? Como que era o resultado? Como que você fazia a divulgação, o convite? Dá uma visão do Magno como gestor de anúncio, vai. Então, convencer os meninos foi muito difícil, porque a via natural é panfleto, né? Panfleto, não, vamos fazer panfleto, isso não dá certo, ninguém vai ver, enfim. Aí eu sempre divulgava assim, né? No começo eu mostrava, e até hoje de verdade, assim, o que a gente faz é mostrar como que acontece no box, as pessoas ali, né? Então, a gente mostra muito isso, até no pago mesmo, a gente mostra muito É. isso. Ou seja, sem fazer uma panfletagem, sem fazer um convite, né? Só mostrando os alunos, impulsionando os posts, basicamente, né? Isso, justamente, impulsionando os posts mesmo. Sem ficar muito. A gente só experimental. Uhum. Tem, mas é muito pouco, assim. É o famoso 80-20, né? Assim, 20% é convidando e 80% é mostrando, assim, como que Pera aí que acontece. eu vou anotar isso, porque isso eu escrevi dentro do método, mas eu não estou dando ênfase. E é isso aí que você falou. É 80%, pô, fazendo um barulho e os 20% só convidando. Show. Então foi muito isso, assim, de mostrar como que acontece lá dentro, como que é uma aula, todas as adaptações, mostrar as diferentes pessoas que tem ali dentro, né? Que Uhum. tem o cara que é malhadão, tem a senhora aqui de 60 anos, enfim, tem várias coisas que a gente foi mostrando. Então, foi dessa forma que a gente foi aos poucos mostrando para todo mundo. E com sócio foi assim, eu já te contei várias histórias aí que eu gastava, né? Horrores assim de divulgação e aí o financeiro carioca ficava louco com aquilo, né? Depois eu mostrava para ele, falava, ó, tá vendo? Olha o tanto de aluno que entrou, olha o tanto que, Ah. né, o ROI lá, tudo, retorno sobre investimento, mostrava para ele, falava, caraca, isso é muito bom. E Então vamos sempre lá. deu certo. Assim. Cara, nossa, é muito difícil. Eu lembro que quando a gente analisava, né, eu pegava todo mundo que fazia e você sempre colocava os maiores valores. Eu falava, não, o Magno já está há várias semanas ou meses fazendo isso, então é por isso que ele coloca um valor assim, né, mais alto nesses investimentos. E eu acho que o mais importante é medir esse retorno mesmo, né? Então, de novo, né? Você foi lá e falou, galera, vamos fazer uma estratégia assim, vamos precificar assim, vamos fazer um lançamento da academia desse jeito. E aí você pediu para eles te apoiarem e provou com resultado. Depois, pô, vamos colocar dinheiro nos anúncios, vamos fazer, e de novo, precisa provar. E, cara, nada de errado, eu gosto dos dois. Não vou falar que eu gosto dos dois igual, porque dá briga, mas os Rafaéis, eles são a personificação do professor de educação física que acredita que basta você dar uma aula boa que todo mundo vai vir. E, cara, deveria ser assim, eu concordo. Acho que antes da internet isso seria mais certo, mas hoje existe a internet, né? E tá todo mundo olhando pro celular e você consegue puxar essa parada e levar as pessoas para você, ou melhor ainda, né? Levar você para as pessoas. Eu fico imaginando uma pessoa na sua cidade, quando chega um post mostrando o movimento certo, o movimento errado, chega um post mostrando o professor ensinando alguma coisa, é a chance dele estar dentro da sua academia sem precisar ter ido até lá. Então, sem dúvida, eu acho que esse trabalho aí é muito importante para quem está buscando crescimento. E aí a pergunta é, cara, 280 alunos, hoje já está cheio, né? Você tem ainda vaga? Como que é? Você continua divulgando assim? O que você tem feito? Ampliou? Sim, a gente continua divulgando, a divulgação sempre é a mesma, porque a rotação é muito grande, né? Eu tenho 280 hoje, talvez daqui 15 dias não seja tudo isso, mas a gente continua sim fazendo a divulgação. Eu acho que assim, é replicar o que a gente sempre fez e melhorar a cada dia uma coisinha ou outra, assim, e cuidar mais das pessoas. Qual que foi a sua outra pergunta, Samuel? Cara, minha segunda pergunta agora, na verdade essa era sobre essa divulgação. Se você continua divulgando, se ainda tem espaço para gente, você falou, tem uma rotação, né? Deve ter aí uns alunos que param por diferentes motivos, outros que entram. Cara, achei legal e eu fiz uma anotação. Então, como eu disse, eu aprendo muito com você, anotei a segunda sacada.
eu pus plantar para colher. Eu acho que é a melhor forma de todo mundo entender, né? Se você quer continuar colhendo lá na frente, basta você continuar plantando. E é uma das coisas que você tem feito. Mas a segunda coisa, para a gente abrir para as perguntas aqui, cara, tem 3 perguntas aqui, eu não sei ainda quais são. Pessoal, quem tiver pergunta, escreve aí que o Magno vai responder. Ele está aqui para isso. Acho que tem perguntas melhores do que as minhas aí para gente. Mas eu queria saber como que foi o programa online. Você foi lá e... Eu não lembro de você aparecer numa live, por exemplo. Eu não lembro disso antes. E aí, de repente, bum, todo mundo de quarentena, você começou a fazer live, você começou a divulgar um trabalho online. Como que foi esse online? O que você acredita que foi o maior aprendizado? Sei lá, se você puder compartilhar resultado do seu programa de emagrecimento, conta essa história aí. Nossa, essa foi, foi mais uma adaptação na máxima aí, porque eu nunca tinha feito live, né? Nunca tinha feito live, né? Enfim, teve que treinos online, aquele negócio, e aí a gente começou a fazer muita live. E aí era live quando a gente começou bem no início mesmo, de treinos, né? Depois fazer live entrevistando profissionais, depois foi entrevistando alunos e live de perguntas e respostas, assim. Isso, Caramba, até hoje a gente faz. Eu vejo, você fez todas as categorias de live. Eu acredito que dentro do método são 4 roteiros mesmo, é isso aí que você falou. É uma de dando aula, entrevistando aluno, entrevistando profissional e perguntas e respostas. Cara, sensacional. E aí eu faço isso até hoje, né? Assim, já tá no fluxo, assim, sabe? Então, e aí a gente começou a fazer muito isso. E aí a gente tinha que inventar alguma coisa, né? Algum programa. E lógico, sempre Samuel ali do lado, dando aquela faísca, né? E aí, veio o programa 3 em 30, né? Isso aí foi aquele programa de emagrecimento online que a gente fez online e deu super certo, né? Na primeira foram 25 alunos, eram 11 novos alunos e 15 já eram alunos já do box, né? Aí na segunda foram 11 ou 12 alunos novos. E na terceira edição, que foi uma edição presencial que a gente fez, a gente saiu do online e trouxe o 3 em 30 para o presencial e foram 19 alunos. Cara, olha, aquela história, eu acho que se fosse ter uma premiação para quem segue mais o método, você deveria ganhar essa premiação. E, eu tenho certeza que aconteceu o seguinte, ó. Abriu novamente a academia e aí, cara, entre dar atenção para uma coisa online que ela depende de bytes, né? Ou uma coisa presencial que depende de átomos, a chance é que você vai para o presencial. Afinal de contas, a gente tem no presencial as pessoas ali, né? Fisicamente, para sorrir. Não dá para abraçar, mas tá todo mundo ali, né? E aí eu percebi isso cara, não vou dizer todo mundo, mas assim, 90% das pessoas que estavam fazendo isso online durante a quarentena, quando reabriu, a atenção foi presencial e nada de errado com isso. Inclusive, acho super importante fortalecer o presencial. Agora, a pergunta é, como que você hoje está aproveitando o que você fez no online para o presencial? Do tipo, você está hoje colocando alguns treinos ou sequência ou alguma coisa que você gravou no online, você está deixando para o presencial, você está... meio que a galera do presencial tem acesso a alguma coisa do 3 em 30 ou nada? Você fechou o programa? Quais são os seus planos, para o online? Então, o online a gente teve que parar, Samuel, porque aumentou muito a demanda e a gente tem um problema de mão de obra, né? Assim, infelizmente, era um sonho que eu tive que escolher, sabe? Ou ia para cá, não tinha o que fazer. Assim, você dava aula virtual, né? Não era uma sequência gravada, eram aulas virtuais. Não, eram aulas ao vivo, né? Abria a sala. Eram aulas ao vivo, não tinha nada gravado. E aí, não tinha o que fazer. Aí eu tive que largar o online, né? E totalmente presencial, porque estava demandando demais. Ainda demanda bastante, né? Enfim, aí eu tive que escolher. Mas o online, pô, de verdade, salvou a gente na pandemia, assim,
Ó, Sem dúvida, assim. E trouxe muito aprendizado, assim. Muito aprendizado. Nossa, quanto aprendizado. Acho que a gente amadureceu 5 anos aí. você continua fazendo as coisas pelo menos dos conteúdos, né? Você tá antes, Sim. quando só era presencial, você não fazia live com aluno, live com especialista, ou fazia? Eu não lembro disso, não. Não, antes da pandemia não fazia, não. E aí, depois, e agora você continua fazendo. Continuo fazendo. Aí, Não, legal. esse fluxo que eu falei de profissional, entrevistar profissional, perguntas e respostas, alunos, né? Entrevistar alunos, isso aí já está até hoje, mantido. Isso. Então, eu acredito que essa é uma parada muito importante. Ó, o online, para você divulgar online, você acabou criando uma forma de produzir conteúdo, de fazer live e tudo mais, que era pensar no online. Mas você continuou com ela no presencial e, ó, não para de fazer isso, não. Porque, cara, eu fico imaginando assim, o quanto para uma pessoa que tá se perguntando, será que vale a pena ir naquela academia? Eu já ouvi falar bem, aí tem os meninos lá, aí, nossa, eu tô precisando, não sei o quê. O quanto para aquela pessoa é rico ela poder ver você toda semana ao vivo, fazendo uma aula, ou tirando dúvidas, ou entrevistando alguém. O quanto é bom para o seu posicionamento, entrevistar outros profissionais da saúde. Então, não para com isso, não. Sem dúvida, isso aí você constrói você constrói uma marca e um posicionamento que ninguém nunca vai conseguir chegar perto disso. Então, parabéns. Tem segunda unidade vindo aí ou não? Pode divulgar ou é tudo fechado esse assunto? Então, a pandemia trouxe esse problema, né? E deu uma esfriada, assim, sabe? A gente ainda tá no meio ainda dela, né? Não tá muito, pelo menos aqui na minha região ainda não tá uma coisa muito solta já. Então, a gente, por enquanto, tá segurando o projeto, mas tem sim. Tem vontade, Era para né? ser esse ano, mas só ano que vem. Tá tranquilo. Magno, cara, obrigado por enquanto pela sua atenção, suas respostas. Eu acredito que tem um grande aprendizado aí pra gente. E para mim, a maior sacada foi plantar para colher. Quando eu perguntei, pô, você chegou nos 280 alunos, agora, tipo, tá tudo bem? Você falou, não, eu continuo fazendo as coisas porque alguns alunos saem, aí outros precisam entrar. Então, para mim, essa é a maior sacada. Eu queria pedir demais para, se alguém que está acompanhando teve alguma sacada, alguma coisa que o Magno falou que fez sentido, que você vai poder implementar e que você pode, de fato, começar a fazer hoje ou colocar dentro dos seus planos, anota aí, faz um print, marca a gente que significa muito. Agora vamos para as perguntas. Ó, Magno, essas perguntas são para você principalmente, então eu só vou ler e você responde. Se for aparecendo muita pergunta, a gente vai nas respostas rápidas. Primeira pergunta, pegar a mais antiga. Vini, como faço para participar do workshop? Fiz minha inscrição. Ixi, essa é para mim. Fiz minha inscrição e não consegui confirmar meu e-mail. Vini, tem um grupo do Telegram, mas me manda um direct que eu te mando o link, tá bom? Não tem crise, não. Tamo junto. Segunda pergunta. Ó, quando ele fez essa condição, não teve aula mental? Foi direto para matrícula? Deve ser, ó, pelo tempo dessa pergunta, deve ter sido sobre a condição lá do primeiro mês. E eu acredito que vocês fazem isso até hoje. Explica essa brincadeira do primeiro mês com o melhor preço. Tem aula experimental? Não tem? Dá uma visão disso aí na sua academia, como funciona, Mag. Então, tem a aula experimental e assim, a gente dá uma aula experimental e aí na conversa, pós aula experimental, a gente vê a necessidade de se dar outra ou não. Uhum. Muitas vezes, graças a Deus, 85% das vezes, né, a gente consegue já fechar de primeira. Então aí a gente faz o nosso melhor preço, que na verdade não é, né? Hoje a gente já tem um plano anual, mas a gente dá o preço do plano semestral como primeira mensalidade dele. E aí depois, se ele quiser manter, é só ele assinar o contrato e tá tudo bem. Show. E então uma aula, o que você argumenta para fechar 85% na primeira aula? É só na conversa, só entendendo o que a pessoa precisa e mostrando para ela como vão ser as aulas que ela vai participar? Qual que é o argumento que você tem para a pessoa entrar na primeira aula? Para ir para a primeira aula? Não, para a pessoa fazer a matrícula na primeira aula. Ah, tá. Já. Então, eu converso sempre, né? Depois eu pergunto se gostou e tudo mais. E aí aí é uma conversa que assim, não tem muito. De verdade, não tem protocolo, assim. Não tem um protocolo formado.
Ali a gente vai conversando, conversa um pouco sobre a vida dela, o que ela quer, qual que é o objetivo dela, e aí eu vou entendendo, e aí, né, até mesmo da rotina, para poder, quando for falar sobre o plano, eu já mostrar para ela, falar, ó, para você talvez é melhor o plano 3 vezes na semana, tal horário, e a gente já vai personalizando tudo ali, já naquela conversa, eu já vou, porque já faz tanto tempo isso, aí eu já fico já vou Fica entendendo o que eu vou falar inconsciente. para ela. Mas eu vou E te quando eu dizer, mostro o preço, já tá ali. eu vou te dizer que o que você faz, cara, é o seguinte: não tem protocolo, mas tem uma coisa importante. Tô tentando tirar a caixinha daqui, não sai. E a coisa importante é a seguinte, ó. Você tá preocupado em resolver o problema dela antes de resolver o seu. E eu vejo muita gente querendo vender no sentido de, tipo, pô, paga aí, né? Paga tanto, ou compra agora o plano anual e beleza. E não. Dentro dessa conversa, do jeito que você explicou, eu entendo que você está preocupado em resolver o problema da pessoa. Resolver o problema de horário, resolver o problema de quanto ela vai gostar, resolver o problema do quanto ela pode se comprometer. E, claro, quando você vira para uma pessoa e fala que ela pode fazer só o primeiro mês, que o preço vai ter um preço muito bom, e depois ela pode manter esse preço se ela continuar num plano mais longo, você está mais preocupado em resolver o problema dela do que o seu. E o que eu vejo, principalmente agora que eu converso com muita gente mesmo, que eu não conversava antes, eu percebo que a maior parte das vezes as pessoas estão preocupadas em resolver o problema delas. Ou seja, o que eu faço para vender no primeiro dia? Ah, eu quero que a pessoa pague aqui, quero que a pessoa pague aqui. E na verdade não. Pelo jeito, sua conversa é mais sobre, tipo, deixa eu ajudar ela a entender como isso aqui pode ser bom para ela e se fizer sentido ela paga e a gente tem uma relação boa. Então, parabéns, irmão. Muito bom. Galera. Vamos lá. Vamos pegar. Ó, tem lixo, agora começou a subir um monte aqui. Então eu vou ser um pouco mais rápido. Ó. Cross Life Itupeva. Quando ele. Opa, já foi. Já foi essa. Deixa eu ver. Aqui foi. Durante o lockdown, vocês alugaram equipamentos? Como foram mantidas as aulas online? Bom, você falou que foi de 200 para 70 alunos ativos, né? Eu não sei como que vocês passaram por isso, mas dá uma visão assim. Teve negociação de aluguel, você conseguiu implementar o plano de contingência, alugou equipamento, que vocês fizeram de interessante aí que as pessoas podem olhar hoje e saber, putz, isso aí é legal. A gente não alugou equipamento, porque a gente, enfim, foi um acordo nosso de não ter nenhum tipo de dor de cabeça. A gente foi, né, migrou todos os alunos para online no primeiro mês, totalmente de graça, assim, de graça não, né, mas migrou sem nenhum tipo de alteração de valor. E a gente sempre fez, né, uma reserva, a gente sempre tinha essa reserva financeira. A gente utilizou essa reserva financeira para pagar o salário das pessoas. A gente negociou, sim, tudo, né? Desde aluguel, até salário, a gente conversou com alguns, né? Salário de coach. Falou, ó, segura aí esse mês, a gente pode dar uma reduzida aqui e tal. E a gente tirou do nosso, né? A gente tirou do nosso a própria pele. A gente reduziu o nosso, né, mais da metade para pagar o dos funcionários, né? Show. E como que você manteve as aulas online? Teve esse momento onde continuaram pagando as mensalidades, para quem estava ativo tinha as aulas online. Você falou, de graça, pelo jeito assim, não tinha um controle, mas depois você também fez um programa online, né? E você acredita que ter lançado o programa de emagrecimento ajudou a reter ou você cobrou dos seus alunos? Eu não lembro. Foram vários casos, eu não lembro. Você cobrou dos alunos ativos o 3 em 30 de emagrecimento ou você só deu para ajudar a reter um pouco dos alunos que estavam ali? Nossa, o programa de emagrecimento foi assim, porque eles perceberam, que eles perceberam assim, de verdade, o que aconteceu? Aconteceu muito. De aluno perceber o nosso movimento, a gente tentando, né, fazer várias coisas. Muitos alunos fecharam um plano durante a pandemia, pagando o preço do box aberto. Porque, assim, olha, só de falar já ficou arrepiado, porque teve muita gente que percebeu assim, a dificuldade que a gente estava tendo
e foi e pagou, assim, fez um plano anual e pagou, assim, à vista, sabe? Vocês não estavam A gente ficou acomodados, maravilhado né? com isso, Então, mas assim, e o programa de emagrecimento, a gente fez a diferença, né? Por exemplo, o plano era, o programa de emagrecimento era R$ 300. A mensalidade que ele pagava no box era 150. Então ele pagava só a diferença e já tinha acesso ao programa de emagrecimento. maravilha. É isso aí. E, cara, eu tenho certeza que as pessoas se movem quando vêem vocês se movendo também, né? Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. O fato de já estar estabilizado antes de abrir seu negócio foi um diferencial? Eu acho que os Rafaéis já trabalhavam, tinham personal, tinham coisa, né? Alguém dependia 100% do box dar certo? Você acha que você ser concursado e tá abrindo um negócio, isso fez diferença? Você foi com mais vontade de dar certo ou foi mais seguro? Como foi para você? Samuel, eu não acredito muito nisso assim, porque eu sempre, tipo, é assim, lógico, dá uma segurança. Falar que não dá, né, tô aqui Você tinha sendo dinheiro para hipócrita, mas investir, dá mas eu lembro que segurança. Mas não. assim, eu tinha tanta vontade quanto os meninos de dar certo. É, Então, cara, eu acordo até hoje 5 horas da manhã para fazer tudo pelo boxe. Então, minha vida é o boxe. Eu falo que minha vida é o boxe, porque eu sou apaixonado por aquilo, assim, né, o que eu quero fazer até quando eu tiver velhinho. Então, eu sei que eu daqui acho que a o pouco. diferencial não é a minha estabilidade. O meu diferencial, eu acredito que é a paixão que eu tenho por aquilo, assim. É uma coisa que é fora do comum, assim, eu não sei nem explicar. Então, é a minha paixão o diferencial. E não questão financeira, porque eu acho que se eu tivesse nada, minha paixão acho que ia ser do mesmo jeito. Ia mover do mesmo jeito. Excelente! Nossa, não podia ser melhor essa resposta. E ó, o, o que eu sei é que você foi lá e trabalhou duro para fazer esse negócio dar certo. Aí o que a gente vê, né? É tipo, em 10 dias teve 100 alunos. Caramba. Eu vi tudo que vocês trabalharam de porta fechada, sem cobrar nada, dando aula nos parques, dando aula de graça, né? Fazendo divulgação, investindo, enfim. Muita gente acha que abrir é ter um bolo de dinheiro, comprar um monte de equipamento, um monte de estrutura e depois abrir a porta e acha que todo mundo vai lá, né? Então, quantos meses, mais ou menos, Magno, você ficou trabalhando duro em divulgar, em construir, em organizar, assim, em gerar o desejo das pessoas de estar lá, assim, uns 2 meses, 3 meses, como foi isso? 3 meses antes. 3 meses antes vocês já estavam ralando. E, cara, essa pergunta é legal, porque parece que, sim, com todo respeito ao H7, mas parece que é um ângulo de tentar achar que, tipo, não, foi mais fácil para ele porque ele estava estabilizado. Porém, eu acredito que eu vi poucas pessoas até hoje com tanta vontade de dar certo. Tanta vontade mesmo, assim, tipo, 100 alunos já pagava as contas do box? Nos primeiros 10 dias ali, você já tinha as contas Já pagas? 100 alunos pagava, sim. Então, cara, 90, na época era 90. Era nosso olha que o ponto ponto de de equilíbrio equilíbrio. era 90, 90 ou 85. Eu não lembro com É, detalhe, mas era por aí. olha que legal, né, cara? Então, putz, é isso. E às vezes você trabalhar ainda em outra coisa, né? Eu sei que você tem algumas horas do dia que você se dedica como oficial de justiça, acaba tirando tudo que você poderia fazer pelo boxe. Então, vamos que vamos. Vamos Isso é entender verdade. que um dia a gente vai abrir uma vaga aí de oficial de justiça, porque o Magno vai ter exonerado. Vamos lá. Brincadeira, eu quero foi salário. Em suma, os três tinham os recursos para investir. Como cada um entrou e os alunos eram do núcleo, e aí eu perdi o resto. Vou pegar o resto. Mas a pergunta foi se todos os sócios investiram igual, se todo mundo tinha dinheiro. E se é isso. E se todos, É e isso. se A gente todos os tirou o dinheiro do alunos. bolso mesmo, né? Isso. Os três tinham. E se todos os alunos eram do círculo de influência de vocês, ou seja, esses 100 alunos eram amigos? Não. Tinha, lógico, né? Uma Tinha. cidade pequena de 60 mil habitantes, você conhece bastante gente, né? 3 pessoas conhecem muita gente. Muita gente era amigo. Vou te Uhum. falar que uns 40 alunos aí dos 100, 40, 50 alunos eram amigos. O resto não. O resto foi meio que um chamando o outro, indo para aula na praça. Vamos lá que tem uns exercícios diferentes lá que os moleques faz. Show. Cara, eu pego vários aprendizados dessas perguntas, vou abrir para comentários agora, a gente caminha para o final.
Mas eu pego vários aprendizados que é o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não consigo tirar. Bom, sai pergunta. Bom, vários aprendizados que são os seguintes. Não consigo tirar não. Pronto. E aí eu penso, cara, como é possível você imaginar o seguinte, ó, parece mais fácil porque 3 pessoas entraram investindo e não uma sozinha. Parece mais fácil porque tinham, né, 6 braços ao invés de 2. Só que também tem problema, né, cara? Então eu acho que tudo tem os prós e contras. Quando a gente tenta encontrar, tipo, para ele foi mais fácil porque ele tinha isso ou tinha aquilo, a gente acaba caindo numa do tipo, para mim nunca vai ser tão simples assim. E meu perfil, eu acho mais difícil começar com 2 pessoas dando palpite, falando, investindo, do que eu começar sozinho. E eu acredito mesmo que eu sozinho eu vou muito mais rápido, e depois de eu ter, sei lá, construído alguma coisa pequena, aí sim eu posso chamar novas pessoas. Mas é o meu perfil, então, por vezes, tem gente que acha que é mais fácil compartilhar. Pô, o Rafa tá aí, eu falando mal dele até agora. Rafa, nada pessoal, cara. Tá tudo bem. Então tem gente que acha mais fácil, mais difícil. E eu acho que você é abençoado, cara. E não é porque o Rafael tá aí não, mas eu acho que você é abençoado por ter esses dois. Eu acho que os 2 Rafaéis, eles têm a mesma paixão, né? Eles têm a mesma paixão mesmo de fazer o negócio dar certo. E eu acredito que vocês não eram super amigos. É uma coisa que ninguém perguntou aí, né? Vocês não eram, tipo, amigo de nascença. Não, o Rafael até é carioca, né? O cara foi pro interior de Rondônia, então... Vocês foram lá e fizeram um acordo de profissional, né? E, pô, se conheceram e falaram, cara, vamos montar um negócio, vamos fazer dar certo. E só para concluir minha fala, eu vejo que o mercado, né, fitness, assim, tem muita gente olhando como amador. Eu, na verdade, acho que todos os mercados. Mas esse mercado ainda tem entrada de muita gente extremamente amadora, sem olhar com profissionalismo. E eu vejo em vocês que os 3... olharam para o negócio como adultos, como responsáveis e como profissionais. Então, baita diferencial aí. É mais no comportamento de vocês do que no método ou do que em qualquer outra coisa. Parabéns, irmão. Muito bom. Tem uma pergunta aí, ó. Como é... Você pode falar? Vocês ganham muito dinheiro? Tô brincando. Só fala como que vocês pagam pro labore, quem dá aula recebe por hora aula, coisa desse tipo. Então, cada um ganha 20 mil reais por mês, então é tranquilo, brincando. Não, é igual. 33,33 para cada um e tá lindo. A sociedade é igualzinho, que legal. Putz, parabéns. É igual. E vocês retiram, né, a divisão de lucro de tempos em tempos, isso não importa, mas vocês têm um prolabore. Então, só para ficar claro isso, eu tenho certeza que o Rafael Marques que está aí, que é o carioca, ele saca que existe uma conta de pessoa jurídica, existe uma conta de pessoa física. E, cara, essa é outra coisa que a galera confunde demais, né? Vocês 3, vocês ganham prolabore, que seria o salário dos sócios, vocês ganham por hora aula também. Como funciona isso? Vocês ganham a gente ganha um prolabore. Né? Isso, a gente ganha um prolabore e no final do ano a gente faz a divisão do lucro, né? Também tudo de forma igual. Tá. E vocês ganham as aulas, os 3 estão dando aula hoje? Como que tá isso? Tá. Isso é uma coisa nossa, assim, já. A gente não vai sair de dar aula, é da natureza, é o que a gente gosta de fazer, assim, de verdade, é o que a gente gosta de fazer, é dar aula, né? Então, a gente dá aula ainda, e a gente ganha o prolabore que engloba já aula, administração, prolabore meio geral. As assim. atividades executivas, né? Maravilha, são sócios executivos. Cara, eu vou pegar qualquer outras perguntas aqui, vamos ver, ó. Salário foi. Show, ó, a Lari mandou um parabéns. Show. É isso. Galera, fechamos por aqui então. Magno, muito obrigado, irmão. Tem quase uma hora que a gente está conversando. Eu acredito que você deixou um baita de um aprendizado aí nessa linha do tempo de 2 anos. Quem sabe o que a gente vai contar nos 3 anos, hein? Como que vai estar a Arena Jaru? Vamos sim. Como que vai estar o Magno? Ó, fiquei muito feliz quando eu voltei ali na mensagem para falar com você. Eu falei, cara, mas e aí? O que você está fazendo hoje? Você está seguindo outro método? Eu falei alguma coisa assim, né? Eu falei, cara, você está seguindo ainda o que a gente conversou? Você falou, cara, 100% do que a gente faz. 100% do que você passou, do que a gente faz aqui, é dentro do método.
de tudo que você faz dentro disso, o que é mais valioso para você? O que você não abre mão? De tudo que você aprendeu comigo, tudo que você pegou do método, o que você fala, cara, pode tirar tudo, mas isso aqui eu não deixo de fazer. Você falou há pouco, assim, uma frase que eu vivo falando para os meninos. A gente tem que resolver o problema do aluno, não nosso. Show. A partir do momento que a gente resolve o problema do aluno, a consequência acontece. Ele vai ficar com você, né? A gente tem alunos lá com 2 anos que entraram no primeiro dia e tá até hoje. Isso não é pouco, não é um ou outro. São vários alunos que estão até hoje com a gente. Porque é isso que a gente acredita, assim, é cuidar das pessoas, assim, é isso. É cuidar, se importar com elas. E por mais que não era o melhor financeiramente, que de repente um contrato mais longo, um contrato mais, né, enfim, seria o que resolveria o problema do boxe, mas não vai ser o que vai resolver o problema dela. Então, eu acho que você falou há pouco aí sobre isso, então é isso que Maravilha. eu acredito que é a total diferença. E é o meu negócio também, né? Porque à medida que os meus clientes, né, que cada pessoa que conhece o meu método tem resultado, automaticamente eu vou conseguir aumentar meu número de clientes, porque aí eu posso chamar você para fazer uma entrevista aqui, entendeu? Tudo move por isso, né? E eu sei o quanto a gente já se dedicou para ter esses resultados, então é sensacional. Última pergunta, porque o Rojais vai ser entrevistado aqui também. Ele está com esse perfil aí, ó, Cross Trainer. E ele perguntou como que você divide as tarefas executivas. Você já falou, mas só dá aquela visão geral de novo. Como que vocês 3 dividiram isso? Então, eu fico com marketing e vendas, o Rafael fica com a infraestrutura e planilha de treino, e o Carioca fica com o financeiro. A gente Show. divide assim, cada um... Assim, e mesmo uma assim coisa os legal, 3 dão aula, mesmo assim os 3 falam de evento, né? a aula cada um dá a sua e a gente é feliz ali. É a hora da nossa brincadeira, né? Que a gente fala assim, é a hora de brincar, de ser feliz ali, que é a hora de dar aula. E aí, assim, a gente opina uma coisa ou na outra, mas quem dá a palavra final sobre o setor é o responsável ali. Maravilha. Ó, o Rafa já fez a resposta aí. Irmão, muito obrigado. Ó, da próxima vez acho que a gente vai ter que chamar o Carioca junto. E, cara, eu soube que o Instagram vai permitir, fica a dica aí, tá? Ele já liberou essa função para fazer lives com 4 pessoas. Então, na próxima, a gente chama os 3 também. Beleza? Combinado? Ah, deixa eu falar. Tem que mandar um abraço pro Rafael, pro Carioca, que senão eu vou apanhar. Um abraço, meus amigos, meus irmãos, meus sócios, meus lindos. Rafa, Carioca. Hoje eu sou do Samuel. Só por 1 hora. Irmão, muito obrigado. Carioca, um beijo no seu coração. Rafa, um beijo no coração. Ó, parabéns para vocês. Como eu disse, eu acredito muito no método. Cara, lógico, eu preciso defender o meu futebol, mas eu acredito muito nas pessoas. Eu acredito muito mais nas pessoas que executam. E vocês têm um perfil, um comportamento e uma ação que não se compara. Então, é tudo nosso. Vamos que vamos, tá bom? Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Marco. Valeu. Fui. Tchau, tchau.